Boa noite, que a paz de Jesus nos abençoe. E mais uma vez, voltando a essa casa numa data tão especial, nós ficamos imaginando, né, qual o trabalho a fazer, que tema nós abordaríamos nesse momento em que a casa aniversaria. Afinal de contas, não é quem recebe o presente somos sempre nós. Uma casa espírita com as suas portas abertas a receber aqueles que precisam, realmente é uma bênção para cada um de nós. Então nós ficamos pensando e a irmã nos orientou que falasse alguma coisa sobre o amor, sobre caridade. Então nós escolhemos, né, aquela passagem maravilhosa de Paulo, que ele diz que a caridade é o amor em ação. Então hoje nós vamos falar sobre esse amor em ação, para ver se nós conseguimos hoje sintetizar o que é realmente a caridade, para que a gente possa realmente transformar o nosso interior, para transformar esse mundo que a gente vive. No dicionário bastante conhecido, define a caridade como o amor que move nossa vontade na busca do bem do outro. Ora, é um dicionário de língua portuguesa e coloca tão bem o que é a caridade. É o nosso amor que, com a nossa vontade, quer fazer o bem para o outro. É uma definição bem cristã, é uma definição bem do Cristo. E a gente percebe que a caridade realmente, ela começa na passagem de Jesus junto a nós. E essa caridade, ela é base da nossa doutrina espírita. Sabemos que a doutrina espírita tem como base a imortalidade da alma. A reencarnação é a base principal da doutrina dos espíritos. Mas sabemos que para reencarnarmos, desencarnarmos e reencarnarmos, nós precisamos desse amor em ação. Porque senão a gente vem e volta do jeito que a gente chegou. E essa não é a intenção de Jesus. O nosso progresso é uma lei natural. E alcançaremos essa angelitude, essa felicidade com as nossas reencarnações. Então, somada a essa base principal, que é a pluralidade das existências, nós temos esse amor, essa caridade que nos impulsiona cada vez mais. Então, se nós estudarmos com bastante atenção a obra kardeciana, se pegarmos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que a caridade, ela é bandeira principal também da nossa doutrina. E lá nos Prolegômenos, no primeiro parágrafo do Livro dos Espíritos, Kardec compara o Espiritismo a um edifício cujas bases estavam sendo lançadas com o Livro dos Espíritos. Edifício destinado a reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Olha a tarefa da doutrina espírita, já desde muito cedo, lá desde o seu começo, reunir os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. E a gente vai percebendo que, ao decorrer da obra, no capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e Caridade, nós encontramos lá a pergunta de Kardec aos espíritos, que diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí a gente percebe que indulgência nada mais é do que, né, a paciência com todos. E a benevolência, desejar o bem. E a gente percebe ter paciência com as falhas alheias. E mais abaixo, no comentário de Kardec, ele coloca assim: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao qual se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências que lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. E a gente percebe
que essa é uma colocação muito importante. Eu estava estudando na internet e dos depoimentos que eu vi foi interessante, porque faz a gente pensar. Porque mesmo quando a gente está fazendo bem, mesmo quando a gente supõe que está fazendo a caridade, às vezes a gente coloca, né, a nossa altivez, assim, o nosso orgulho, a nossa vaidade, de forma a, sem querer, humilhar o outro que necessita. Então, tinha uma senhora que distribuía as roupas. Ela distribuía muitas roupas. Então, as pessoas mais carentes, necessitadas chegavam, ela entregava uma sacola. Então, veio uma mãe com uma criança, com um menininho. E essa mãe recebeu a sua sacola. E, caminhando já para a porta, ela foi olhar o que tinha dentro da sacola. E ela percebeu que tinha roupas masculinas, né, adulta. Então, ela voltou para a senhora e falou assim: a senhora deve ter se enganado. O meu marido já morreu, já tem uns 3 anos. E os meus filhos ainda são pequenos. Essas roupas não cabem. E a senhora, né, altivamente, falou para ela: eu não sabia que pobre tem tamanho de roupa e número de pé. Assim, perto de muita gente. Então a senhora não respondeu nada, abaixou a cabeça e saiu. E já na rua com o menino, chorava pela humilhação recebida. E o menino muito amorosamente apertava a mão dela e falava assim: mãe, eu e o meu irmão já estamos crescendo muito rápido, então em algum momento essa roupa vai servir. Não chora mais não, mãe. Então, a gente percebe que, às vezes, com muito boa intenção, às vezes com vontade de servir, com vontade de doar aquilo que nós temos de sobra, nós, às vezes, mesmo assim, nós nos enganamos e cometemos equívocos. E percebemos que a interpretação da caridade é que ainda se encontra um pouco distorcida e um pouco errada. Sabemos que a caridade material, ela realmente vai aliviar momentaneamente as necessidades daqueles que precisam. Mas a caridade que Jesus traz para nós não é essa. A caridade que Ele nos apresenta é essa forma de amor em ação, que vai amar o outro indistintamente, que vai realmente conseguir perdoar, que vai conseguir ser benevolente com as falhas alheias. Assim como observa Kardec, que nós também precisamos dessas indulgências, porque nós também ainda temos muitas falhas. A gente tem uma passagem também de Pedro, depois que Jesus retorna ao mundo espiritual, ele, naquela sua ânsia, né, de fazer o bem, de levar aquilo tudo que Jesus trouxe para a gente, ele funda a Casa do Caminho. Então, essa Casa do Caminho começa, né, com essa fraternidade, com esse amor, com essa caridade, começa a receber a população necessitada daquele momento. Então, são doentes, são estropiados, são viúvas, são órfãos. Então, muita gente que Pedro precisava receber. E ele precisava ter recursos para poder ajudar toda essa gente. Então, ele sai todo dia de manhã às ruas para pedir doações para poder atender toda aquela população que está na Casa do Caminho. E chegava à noite com as suas doações, extenuado, cansado, e não conseguia realizar mais tarefa nenhuma. E no dia seguinte, era a mesma coisa. Levantava cedo, ia para a rua, conseguir, né, o material que aquela população precisava. Até que Paulo, né, depois da sua visão nas portas de Damasco, depois daquele tempo que ele passa no deserto se preparando, ele vem de encontro ao Pedro e vai até a Casa do Caminho. E lá ele percebe essa luta constante de Pedro. Então, Paulo percebe que o físico daqueles companheiros está sendo atendido,
mas está sendo atendido muito bem, amorosamente. Pedro está cansado, está fatigado. As necessidades materiais daquele companheiro estão sendo satisfeitas, mas ele percebe que falta alguma coisa. Ele percebe que eles estão recebendo o que falta por corpo físico, mas não conseguem receber o pão da alma. E o pão da alma é a boa nova que Jesus nos trouxe. E aquelas almas, além da necessidade material, da fome material, da doença material, eles tinham também a necessidade espiritual e a doença da alma ainda. Então precisava que pudesse mudar naquele momento a atividade da casa. Então ele chama Pedro e sugere a Pedro que ele, Paulo, vá buscar, colher as necessidades materiais para esses irmãos, e Pedro fica ali para dar o alimento espiritual àqueles companheiros. Porque, afinal de contas, se eles não conhecessem a Boa Nova, eles iam continuar doentes eternamente. Então, era preciso do pão da alma. E aí Paulo se oferece, ele como um tecelão que era, se oferece a ensinar a sua atividade. Barnabé, que era um oleiro, também se oferece para ensinar a sua atividade, e todos aqueles que vinham buscar ajuda na casa do caminho, recebendo essa ajuda e melhorando, recebem também o atendimento para que pudesse usar a profissão que eles estavam aprendendo para poder ajudar também na casa do caminho. E aí o trabalho cresce, e aí Paulo pode sair às ruas e buscar recursos materiais para a casa do caminho. E Paulo é a primeira tarefa internacional da caridade no nosso mundo, onde ele vai buscar recursos em todos os lugares à volta para trazer recursos para a casa do caminho. Então ele consegue perceber que somente atender a parte material da pessoa não é suficiente. É necessário alimentar a alma. E esse alimento nada mais é do que o amor. Do que esse amor que pode transformar aquele que se encontra ainda no estado de ignorância. E ele traz a esses companheiros esse exemplo de amor. E é esse exemplo de amor que a doutrina espírita sintetiza nos seus capítulos, para que a gente possa perceber que a caridade é realmente um instrumento único. Os espíritos respondem, único instrumento de salvação. Porque, na realidade, lá no capítulo Fora da Caridade não há salvação, isso fica bem claro, porque é uma necessidade de cada um de nós. É essa necessidade de nos autodoarmos para que nós possamos nos compreender, para poder compreender os outros. Então, a necessidade de nós estarmos realmente nos instruindo através dos ensinamentos do Mestre é uma necessidade grandiosa. Porque quando nós educamos, instruímos e educamos para o bem, nós estamos libertando aqueles que chegam até nós de todo o sentimento negativo. Nós estamos ajudando na transformação e na libertação de todas as criaturas que nos chegam. Por isso, fazer 54, 55 anos, 60, 70 para uma casa é muito importante. Porque se nós fôssemos relacionar, como o vídeo ali relaciona, todo o trabalho realizado, todos os atendimentos feitos, todas as pessoas ajudadas, nós vamos ver que nesse trabalho é muito grande. Mas se nós formos filtrar, se tivéssemos condições de buscarmos cada pessoa que foi auxiliada, cada pessoa que bate a nossa porta, cada pessoa que foi auxiliada, e fazer um levantamento de quantas conseguiram absorver os ensinamentos do Mestre, a Boa Nova, nós veríamos que esse número talvez fosse muito pouco. Então, esse trabalho de amor é um trabalho muito grande, é uma responsabilidade da doutrina dos espíritos que nós espíritas abraçamos.
E é uma responsabilidade realmente grandiosa. Mas para isso, nós precisamos estar preparados. Para isso, nós precisamos entender o que é a caridade. Nós precisamos realmente saber que essa caridade tem que vir de dentro de nós. Não importa quanto nós temos na carteira, o que importa é quanto de amor nós temos no coração. Porque dar o que nos sobra sempre é muito fácil. Sempre é. Quem é desprendido, então, quem não é apegado, realmente dá com muita facilidade. Mas se doar, exige uma renúncia muito grande, exige uma libertação muito grande, um desprendimento grande. Francisco de Assis diz que é dando que se recebe. E a gente percebe que é uma colocação perfeita, porque tudo aquilo que a gente dá, a gente recebe de volta. E ele conseguiu perceber desde muito cedo que os bens temporais não são o que valoriza o homem. Os bens atemporais, esses sim valorizam o ser. E esses bens não estão no mundo material, não está na matéria. Ele está dentro de nós, do sentimento único que nós temos dentro de nós, que é o amor. Diz uma passagem que a gente usa bem pouco do nosso cérebro, né? Uma parte muito pequena. E usamos uma parte menor ainda do amor que nós temos latente do nosso coração. Porque se nós soubéssemos a potencialidade de amor que existe dentro de nós, não existiria uma guerra, uma discórdia nesse mundo. Então é preciso que esse amor acorde dentro de nós, que essa potencialidade possa fluir de dentro de nós. E como Francisco de Assis, ele conseguia perceber isso. Então, quando ele dizia que é dando que se recebe, nós recebemos sempre de volta todas as nossas ações. Se forem boas, receberemos boas ações. Se forem mais, receberemos mais ações. E eu trouxe uma passagenzinha para ilustrar essa passagem de Francisco. E a passagem diz assim: nossa dádiva. O sol buscava a linha do horizonte e o manto escuro da noite já se espalhava pelos campos, quando o trabalhador deixou a lavoura e tomou o caminho de volta para casa. Caminhava a passos largos com a colheita do dia às costas, quando que, em sentido contrário, notou vinha luxuosa carruagem revestida de estrelas. Contemplando-a fascinado, viu parar junto dele e, quase assustado, reconheceu a presença do Senhor do mundo, que saiu dela e estendeu-lhe a mão a pedir-lhe esmola. O que? Refletiu espantado. O Senhor da vida arrogar auxílio a mim, que nunca passei de mísero escravo na aspereza do solo? Mas como o Senhor continuava esperando, mergulhou a mão no alforje de trigo que trazia e entregou ao divino pedinte apenas um grão da preciosa carga. O Senhor agradeceu e partiu. Quando, porém, o pobre homem do campo voltou a si do próprio assombro, observou que doce claridade vinha do alforje poeirento. O grão de trigo, do qual fizera a sua dádiva, tornara a sacola transformada em uma pedra de ouro luminescente. Deslumbrado gritou: louco que fui, porque não dei tudo o que tenho ao Senhor da vida. A história é singela. Ela mostra para a gente que às vezes a gente só dá uma mísera parte daquilo que a gente tem. E que se doássemos muito, ganharíamos muito. A simbologia dele ter dado um grão de trigo e esse grão se transformar numa pedra de ouro é para que a gente possa perceber, que tudo que nós dermos em favor do bem, isso vai voltar para nós em muita luz, em muita luminosidade. E a partir do momento que a gente recebe, que a gente se transforma nessa luz, realmente nós estamos no caminho certo.
Lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade, os espíritos colocam essa lei como a mais importante. Das 10, ela é mais importante, porque é a que pode adiantar o homem na sua evolução espiritual. E quando Kardec coloca como a única, né, a nos levar a realmente a salvação, fora da caridade não há salvação, a gente percebe que é realmente verdadeiro isso. Se formos nos repontar a parábola do bom samaritano, nós vamos ver lá a simbologia da caridade, que faz o bem sem olhar a quem. Independente da crença religiosa, o samaritano vai lá socorrer o ferido na estrada. E sem perguntar quem é e de onde vem, qual é o credo que ele reza, ele coloca o homem na sua animalha e leva lá para ficar lá na como é que chama? Na estalagem. E lá na estalagem ele cuida dele e paga ao estaleiro a quantia que ele acha que é necessária para socorrer o ferido. E se compromete, se aquele valor não der, quando voltar, ele repõe o que precisava. Ele não pergunta quem é. O ferido, o beneficiado, nunca vai saber quem foi o seu benfeitor. Mas isso não importa, porque, afinal de contas, para ele o que importa é que ele realizou a caridade, ele fez o bem na hora que o irmão precisava. Então, é esse sentimento de amor, é esse sentimento de fraternidade que é o mais importante para Jesus. É essa caridade que liberta aquele que faz e não aprisiona aquele que recebe, não humilha aquele que recebe. Então a gente percebe que nós precisamos estar com as dimensões do nosso amor em ação bastante alargada, para que esse amor possa trazer fruto para nós, para que esse trabalho que nós realizemos, ele possa se transformar em ouros, possa se transformar em luz para cada um de nós. E a gente vai mais além do nosso trabalho e a gente percebe que a obra kardeciana, ela está toda calcada nesse amor, está toda calcada nessa caridade. E tem mais ainda, abordando as questões da salvação, conquista da vida eterna e a interpretação espírita da felicidade futura, a gente percebe que os espíritos colocam como via exclusiva a caridade. Então, o que a gente precisa realmente é isso, né? Arregaçar nossas mangas, trazer o trabalho para dentro de nós e levar esse amor em potencial àquele que nos chega. E a gente precisa estar realmente seguros daquilo que nós queremos. Estamos aqui hoje, reunidos, comemorando o aniversário da casa, trabalhando as informações da doutrina dos espíritos, fazendo parte de um grupo que tem atividade a semana toda. Então, a nossa proposta de autoeducação, ela já foi lançada. E essa proposta precisa realmente ser trabalhada. É isso que eu quero para mim? Eu aceito essa transformação? Eu posso fazer uso dessa transformação aqui e agora? Ou eu estou simplesmente só me fortalecendo, adquirindo informações para que lá na frente eu possa realmente usar tudo aquilo que eu estou aprendendo agora? Nós que dirigimos grupo de estudo, a gente percebe que essa visão é muito comum. Eu hoje estou aprendendo. Eu agora só vim aqui para aprender. Você é espírita? Estou tentando ser. Não posso dizer que sou, mas estou tentando ser. Então, a gente percebe que nós estamos sempre tentando. E a maioria das vezes não conseguimos. Por quê? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo agora é só tentar. E não nos propomos a fazer.
Então, se a caridade é o amor em ação, nós temos que agir, nós temos que trabalhar. Então, esse negócio de que eu estou tentando ser espírita, isso não existe. Ou eu sou, ou eu não sou. E se eu sou, será que eu estou de acordo com as propostas doutrinárias? Será que eu estou de acordo com aquilo que a doutrina propõe para ser o verdadeiro espírita? Está lá, Santo Agostinho, no Evangelho, as características do homem de bem. A primeira característica do homem de bem é aquele que cumpre na sua maior pureza a lei de justiça, de amor e caridade. Se interroga a sua consciência se não violou essa lei. Então, nós estamos dentro dessa característica, nós estamos realmente inquirindo a nossa consciência e não temos do que reclamar. Fizemos todo o bem que estava ao nosso alcance? Deixamos de fazer algum bem que era possível e não fizemos? Nós interrogamos a nossa consciência antes de dormir? Precisamos estar atentos para isso, para saber se essa é a nossa postura. Porque se essa for a nossa postura, nós realmente somos espírita e estamos trabalhando esse amor em ação. Mas se estamos deixando para depois, né, essas interrogações, esse questionamento, eu vou ser o homem de bem, mas numa próxima encarnação, nós ainda não entendemos aquilo que Jesus trouxe para nós. Nós ainda não entendemos o que é realmente a verdadeira caridade e o que é essa transformação moral que a doutrina nos propõe. Sabemos que dá dificuldade. Ninguém aqui vai chegar aqui ruinzinho e vai sair daqui bonzinho. Isso é uma tarefa impossível. A natureza não dá salto. Kardec deixa isso bem claro. Mas é necessário que a gente coloque realmente a nossa mão à obra. Porque, afinal de contas, se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências, nós temos que trabalhar para isso. E nada mais do que o contato com o outro para que a gente possa perceber que é o outro o degrau que nós precisamos para a nossa escalada evolutiva. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Essa é a regra, essa é a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Todos os mandamentos num só. Então a gente percebe que a doutrina espírita vai amarrando tudo de forma que nós não podemos fugir desse amor. Que nós não podemos fugir desse homem transformado que Jesus nos propõe. Se Pedro teve dificuldade, ele que conviveu com Jesus, em entender o que era a caridade, nós então nem podemos falar. Ele agiu da mesma forma. Saiu procurando, saiu pedindo, nas melhores intenções, para suprir as necessidades imediatas do corpo físico daqueles irmãos. Esse é o primeiro entendimento que a gente tem de caridade. E isso é natural. Porque, afinal de contas, é muito mais fácil de cerrar o bolso do que de cerrar o coração. Então, esse é o primeiro ato, é o primeiro gesto. Mas para nós que somos espíritas, como diz Emmanuel, isso já ficou lá atrás. Isso foi o primeiro momento, o primeiro estágio. Agora, nós estamos num estágio mais avançado, de compreensão das leis de Deus. E compreendendo as leis de Deus, naturalmente, a gente se coloca em ação. Naturalmente, nós vamos estar lá, de peito aberto, a receber as agruras da vida, as injustiças alheias, as indisciplinas daqueles que convivem conosco e saber lidar com essa situação sem se ferir. Como diz, o amor, quando é verdadeiro, ele se repete inúmeras vezes até que o outro possa entender.
Então nós vamos estar sempre nos repetindo, vamos estar sempre nos desdobrando para que o outro possa perceber que nós já conseguimos entender a lei de amor, que nós já conseguimos estar no mundo com tantas dificuldades, abraços com tantas injustiças, mas nós já estamos centrados na nossa fé e estamos radiando essa fé de forma que aqueles que vêm de encontro a nós sintam essa diferença, sintam que Jesus habita dentro de nós e que nós já estamos usando parte desse amor latente dentro de nós numa proporção mais alargada, porque nós já estamos caminhando com Jesus. Percebam que Paulo, às portas de Damasco, ele no contato com o mestre, ele cega, ele procura Ananias. Ananias não faz nenhum tipo de crítica, cura Paulo da cegueira e a partir desse momento, Paulo se retira. Paulo vai para o deserto, Paulo vai amadurecer. Paulo, de conhecimento de toda a orientação de Jesus, com os manuscritos lá da Boa Nova que Ananias deu-lhe, ele vai estudar, ele vai refletir acerca daquele material que ele tem em mãos. E ali, lendo, relendo e meditando, ele começa a verdadeira transformação. E a gente percebe que ele precisa de tempo, porque afinal de contas, o homem velho está arraigado dentro de nós. E o homem novo, para sobressair a esse homem velho, ele precisa de muito trabalho, ele precisa de muita renúncia. Então, aquele período de Paulo foi um período de amadurecimento, de autodescobrimento, de saber das potencialidades que ele tinha para que ele pudesse servir a Jesus, aquele mestre que ele renegou e que agora ele aceitava, ele compreendia, ele abraçava e queria, numa ânsia muito grande, levar aquele mestre, aquela boa nova a todos os seus irmãos. Olha que atitude de amadurecimento. Ele não guarda a sua doutrina para si. Ele quer que essa doutrina beneficie aqueles que estão à sua volta. Independente do que ele passa, a gente sabe que ele passa muitas dificuldades. Foi preso não sei quantas vezes, foi apedrejado não sei quantas vezes, foi humilhado não sei quantas vezes. Mas isso não serviu de obstáculo para que ele pudesse levar aos seus irmãos o conhecimento da Boa Nova. Então a gente percebe que essa atitude é a atitude de quem amadureceu, é a atitude de quem já conhece o Divino Mestre e já caminha junto com ele. Então, esse caminhar junto com o Mestre é realmente um atestado de maturidade que a gente precisa, através das nossas experiências, trazer para o nosso dia a dia. Não somos caridosos só dentro da casa espírita. Precisamos ter atitude caridosa em todos os instantes da nossa vida de relação. Porque, afinal de contas, é que nem a história do marido, né? A esposa vai receber a sua comadre. E aí limpa a casa todinha. O marido chega e ela já reclama: tira esse sapato imundo. Não entra dentro da sala com esse sapato. E está lá o marido tirando o sapato quando chega em casa. E aí a visita chega. A comadre entra: nossa, que casa tão limpinha, vou tirar meu calçado. Não precisa, está suja mesmo, pode entrar. Então a visita entra. E aí o marido diz assim: estou sentindo o cheirinho de bolo, um bolo gostoso. Fica calado, marido, porque esse bolo é para a nossa visita. Então a gente percebe
no nosso dia a dia, em situações assim bastante simples, o quanto nós fazemos diferença da caridade. Usamos a benevolência para com o outro e para com os nossos nós somos muito severos. E essa severidade, como diz a doutrina dos espíritos, deve ser usada para conosco mesmo e não para com o outro. Com o outro, temos sempre que usar a benevolência, temos sempre que usar a paciência. Por quê? Porque aí a gente percebe o quanto nós amadurecemos. E se a gente for fazer uma análise da nossa vida de relação, a gente pode ver se através do conhecimento doutrinário nós ainda usamos dessa postura ou se nós realmente já usamos da benevolência para aqueles que estão à nossa volta. Principalmente os próximos, muito próximos, para que a gente possa medir o nosso grau de entendimento daquilo que nós aprendemos. Então fica sempre a lição da doutrina dos espíritos, fica sempre essa busca e essa pesquisa que nós podemos realizar no nosso dia a dia. Vamos estudar a parábola do samaritano, vamos ver o capítulo Fora da Caridade não há salvação. Vamos estudar a respeito do sentimento maior, que é o amor. Vamos estudar o livro dos Espíritos de forma que nós possamos entender como funciona o mecanismo do universo, como funcionam essas leis de Deus, para que nós possamos estar integrados no todo, para que a gente possa fazer a diferença e não ser só essa gotinha no oceano, para que as nossas atitudes possam fazer diferença, para que lá fora nós sejamos o que nós somos aqui dentro, para que lá fora nós sejamos tão bons como somos aqui, e que sejamos aqui o que nós somos lá fora. É uma troca. E a gente percebe que a gente precisa dessa troca, dessa relação, para que a gente possa engrandecer. Se não fosse a chuva, nós não valorizaríamos o sol. Como diz, a doutrina, se não fosse o alto, nós não saberíamos o que é o baixo. Se não fosse a sombra, nós não valorizaríamos a luz. Então a gente precisa dessa relação. A gente precisa desse entendimento para que a gente possa valorizar. E a gente precisa, muitas das vezes, da dificuldade. Muitas das vezes precisamos que as pessoas cheguem até nós com muito ressentimento, para que a gente possa perceber que talvez a nossa atitude ainda não seja caritativa. E às vezes o outro que nos recebe assim com tamanha dificuldade e agressão está sinalizando para a gente onde nós estamos errando. E essa sinalização precisa ser respeitada. Num dia de chuva, quando a gente não está enxergando nada, a gente valoriza aquela luzinha, aquele postezinho com aquela luzinha efêmera lá, porque ele é o sinal para onde você possa ir. E o nosso irmão com dificuldade, que ainda não sintoniza conosco, é essa luzinha, é essa sinalização, mostrando para a gente o que precisa ser melhorado, mostrando para a gente o que precisa ser transformado, para que a gente possa despertar, para que a gente possa acordar e modificar o nosso interior. Eu trouxe uma passagem da Bíblia do Caminho, que é de Emmanuel, e ela diz assim: num sonho que mais se definia por belo encontro espiritual, o aprendiz se reconheceu à frente de nobre mentor da vida maior, sequioso de ensinamentos, perguntou: instrutor, qual a mais alta demonstração de amor a Jesus que nos seja possível realizar diante dos outros? O orientador refletiu por alguns momentos e respondeu: filho, a mais alta mostra de dedicação ao Divino Mestre é amar a alguém que tudo terá feito na vida para não merecê-lo. É amar aquele que não quer ser amado. É amar
aquele que não nos compreende. É servir aquele que não quer servido. É abençoar aquele que não quer ser abençoado. E a gente percebe que a gente tem tudo isso no nosso círculo de relação. A gente tem todas essas criaturas, né, na nossa vida de relação. Então vamos amar, vamos servir, vamos trabalhar o amor através do exemplo com esses companheiros. E vamos definir para a nossa existência se nós queremos ser espíritas verdadeiros, se nós queremos ser o homem de bem, que talvez ainda esteja distante, com tantas características boas, mas que nós estamos determinados a ser. E essa determinação nos leva a agir. E agindo, nós estaremos nos transformando. E transformados, nós estaremos irradiando essa luz. Então, que Jesus nos abençoe, que Ele nos possibilite sempre essa compreensão, que nos faça valorizar cada instante que nós passamos aqui dentro, que nos faça perceber a valorização de cada trabalho que nós realizamos. Nós não podemos ver nos trabalhadores da casa espírita as pessoas perfeitas, porque elas ainda não são. Estamos trabalhando, estamos nos fortalecendo para realizar cada vez mais as nossas tarefas. Estamos cada vez mais buscando melhorar as nossas atividades. Estamos cada vez mais pensando no outro, muito mais do que em nós, para que esse todo, para que o conjunto possa acontecer de forma harmoniosa. Lá fora, nós conversávamos com o presidente da casa e ele falava do encontro de carnaval. 180 pessoas, 160, não me lembro. E ele disse que foi assim, muita gente para o espaço que tinha. Então, olha só, muitos meses antes está se trabalhando a quantidade de pessoas para oferecer àqueles que aqui vierem em dias tão tumultuados que nem o carnaval, receber integralmente aquilo tudo que a casa possa oferecer. E isso é amor. Isso é caridade, isso é trabalho pelo bem, isso já é compreensão daquilo que nós podemos realizar. Então a gente percebe que nós já estamos amadurecendo, que nós já temos esse potencial, então que a gente possa usar esse potencial, que possamos realmente espalhar essa doutrina de luz. Nós não batemos de porta em porta para levar a palavra doutrinária, mas podemos ser o exemplo vivo daquilo que ela representa no nosso mundo material. Podemos ser o exemplo de quem diz: aquela dali é espírita, aquele dali é espírita. Pode ser qualquer fé que o irmão professe, mas ele não pode ter isso contra a nossa postura caridosa. Então foi assim que Chico Xavier se transformou num dos homens mais caridosos do nosso país, porque de forma nenhuma ele deixou margem para que ninguém pudesse ter isso contra ele. E os irmãos de outros credos religiosos ainda diziam: ele é muito bom, ele é muito bom. Então, para uma fé diferente da nossa, bastante arraigada, dizer isso de Chico é porque realmente ele foi o exemplo vivo desse amor em ação. Então, que a gente possa realmente não se espelhar em Chico, mas se espelhar em Jesus, que deixou a luminosidade da onde vivia para vir ter conosco na sombra terrena e veio trazer a sua luz para que essa luz pudesse nos libertar. Então, que possamos caminhar junto com Ele, que possamos estar com Ele e que possamos levá-lo ao nosso irmão. Que todos aqueles que se aproximem de nós sintam a sua presença. Que Jesus nos abençoe.